Eu vim pra cá, pra Rio Preto, quando eu tinha 6 anos e a minha avó mora aqui desde antes do casamento da minha mãe. A gente veio pra cá pra morar com ela. Minha mãe veio se reestruturar e veio morar com ela. Ela era lúcida, andava para todos os lados, ia no mercado, fazia todo tipo de serviço e costurava, fazia roupas, era muito inteligente, me ensinava matemática, me ensinava a desenhar, enfim. Daí ela começou a ter esquecimentos pequenos, né? Caiu no Alzheimer, começou a colocar o copo dentro da geladeira, colocar o detergente dentro coisas nada a ver, e foi piorando. Foi muito rápido, na verdade, a doença da minha avó. Ela ficou doente com cerca de 50 e poucos anos. Em 10 anos a doença dela avançou de saudável para estado vegetativo. Então, as fases do Alzheimer, elas demoram 1 ano, às vezes até mais. A fase da minha avó demorou 3 meses, 4 meses, avançou muito, muito rápido. Daí hoje ela mora em São Carlos com a minha tia. Minha tia tem 5 filhos adultos e ela cuida dela. Minha tia é dona de casa e cuida maravilhosamente bem dela. Ela tá de cama, tá ligada a máquinas, tá ligada por as sondas. E já tem feridas de ficar parada na cama, machuca, já tem um machucado bem grande nas costas, tá muito magra. Ela não fala, não anda, não come sozinha, nem vai ao banheiro, ela tá em estado vegetativo mesmo. Ela só mexe os olhos. Fazem 5 anos, em fevereiro fazem 6 anos que eu cuido do meu avô, diagnosticado com Alzheimer. Eu já tinha um conhecimento prévio a respeito da doença, por conta de uma tia que ela já tinha cuidado da sogra dela. Então, pelo que ela relatava e o que o meu avô vinha apresentando de sinais, assim, eu já pensei, pode ser Alzheimer ou algum outro tipo de demência. Então, eu pensei, melhor a gente ir atrás disso, mas o pessoal na época que estava com ele não se interessou muito a respeito disso. Eu comecei a cuidar dele um dia depois da morte da minha avó, e eu fui para casa dele para passar o tempo com ele, fui ficando até que permaneci e não voltei mais. A partir disso a gente começou a ir em médicos para poder fazer esse diagnóstico, só que aqui em Frutal, uns 4 médicos que a gente foi, todos falavam que era coisa da idade. E eu não aceitei muito isso, porque eu pensei, se é coisa da idade, tem algum tratamento. Pode não ter cura, mas tem algum tratamento. A gente não pode deixar do jeito que está. E os sinais dele iam avançando. Acordar no meio da noite, confusão mental, agressividade. Então hoje, meu avô está acamado, ele já não anda mais. Ele ainda fala, mas já está apresentando problema na deglutição. Então, ingestão de alimentos, assim, está um pouco mais complicado. Ela já foi para o hospital, já foi internada. Apesar dela ter todo um cuidado médico dentro de casa, ela já teve que ser internada 2 vezes por uma situação que, se não internasse, não ia conseguir fazer ela sobreviver. E os médicos disseram que eles estão tentando prolongar a vida dela, tentando diminuir a dor que ela sente, diminuir alguns sintomas, mas realmente não há o que fazer. E agora ela está em estado vegetativo, o fígado dela começou a parar muito recentemente. Então a chance de ter uma falência geral de órgãos é grande. E apesar de tudo, ela ainda mexe os olhos. Então a gente não sabe se tem uma consciência lá dentro, mas a sensação que passa é que tem. Que ela está presa numa caixa, é a sensação que passa. E ela tinha esse pensamento de não ficar numa cama, que não era o desejo dela. Bem sinceramente, é como visitar o túmulo dela. Toda vez que eu vou para São Carlos e eu sento do lado da cama dela, eu choro, porque parece que eu tô olhando a lápide da minha avó, sabe? Porque, na verdade, aquilo é a lápide da minha avó. Ela vai morrer ali e não tem o que fazer.
e eu tenho medo dela estar sofrendo, sabe? Meu maior medo dela estar sofrendo, estar sentindo dor, às vezes no íntimo dela, algum desespero, a gente não sabe, ou pode não ter nada, porque a função do Alzheimer é justamente destruir o cérebro, né? Então é uma lápide em vida, ela tá ali para que a família visite, chore em cima dela e vá embora, e visite, chore em cima dela e vá embora. É uma situação realmente funerária. Eutanásia é uma palavra derivada do grego que significa uma boa morte. Né? Por incrível que pareça, eutanásia é uma palavra que assusta, mas significa uma boa morte, uma morte sem sofrimento. Explicando melhor para você, seria uma morte provocada, né, prestada a uma pessoa enferma, gravemente enferma, não é qualquer doente, né, uma pessoa gravemente enferma, a seu pedido, certo? Normalmente é pedido da paciente, né, do paciente, ou pelo menos em consideração a ele, ou a sua vontade presumida, e em que você provoca a morte do paciente, a pedido dele. E o sentimento que envolve isso é a compaixão, é a piedade, né? Então, resumindo, é uma morte provocada por um sentimento de piedade à pessoa que está sofrendo, ou seja, que está morrendo. A eutanásia é uma prática antiga, ela é milenar. No Código Penal de 1830, ela já era considerada crime, mas não como um tipo autônomo. Como que ela estava no Código Penal de 1830? Essa conduta da eutanásia era equiparada ao que a gente chama de auxílio ao suicídio, o que era muito criticado pela doutrina brasileira, porque são condutas diferentes, né? Enquanto a eutanásia é o paciente que faz esse pedido para que um médico realize, o auxílio ao suicídio seria a própria pessoa, o próprio paciente cometendo esse ato, embora precise de ajuda de outra pessoa. Então estava dessa forma, não como um tipo autônomo, mas equiparado ao auxílio ao suicídio. Atualmente, no Código Penal, que é de 1940, é estranho falar atualmente, mas é o Código Penal que está em vigor, de 1940, também não há um tipo penal específico. Ah, professora, então é legalizada a eutanásia no Brasil? Não, ela não é legalizada. Ela encontra-se dentro do homicídio, a conduta do artigo 121, que é matar alguém. Então, dentro do artigo 121, tem o parágrafo 1º, que trata do homicídio privilegiado, que é quando mata outra pessoa, mas comprovado aí um relevante valor moral, uma compaixão. E aí a pena do homicídio, que é de 6 a 20 anos, ela pode ser diminuída de 1/6 até 1/3, se comprovado que foi por relevante valor moral, por compaixão, onde se encaixa então a eutanásia. Os cuidados paliativos, como se diz, eles requerem autoafeto e tem baixo custo. Ou seja, os cuidados paliativos significam uma abordagem multidisciplinar que vai considerar todas as dimensões da pessoa. Ou seja, enquanto a medicina considerava a pessoa apenas em seu aspecto fisiológico, biológico, na sua doença, os cuidados paliativos eles fazem essa abordagem além desse aspecto físico e biológico, mas também considerando aspectos psicossociais e espirituais em busca de dar uma maior qualidade de morte para essa pessoa. Primeiro que ela colocava as coisas em lugares aleatórios, perdia a chave de casa, depois ela começou a esquecer nomes. Depois ela já não podia ficar sozinha em casa, porque ela perdia as coisas, não conseguia fazer serviço de casa. Depois ela não pôde mais sair pra rua, porque ela esqueceu onde ela estava, o que estava acontecendo. Depois ela começou a precisar de ajuda para ir no banheiro, começava fazendo a roupa, né? E a gente começou a ajudar ela a ir no banheiro. Então foi tirando as coisas aos poucos, né? Todas as habilidades da gente aos poucos. Depois ela perdeu o senso, começou a falar coisas sem nexo, perdeu o nexo, perdeu a linha de raciocínio. Depois ela esqueceu os nossos nomes, foi parando de andar, andando cada vez menos, não conseguia mais comer sozinha, até que ela chegou no estado de cama. Sempre tem uma parte da família que ajuda um pouco menos, que está um pouco menos ligada, que está um pouco menos próxima. E a parte da família que se importa, que se preocupa e está sempre próxima, entende que ela está sofrendo. Então, a minha mãe, as minhas tias,
com certeza elas fariam. Mesmo que fosse muito doloroso pra gente, mesmo que fosse uma morte pra gente que ia destruir a base da nossa família, porque ela é a nossa matriarca, não vale a pena a nossa felicidade, o nosso conforto temporário de ela estar ali respirando pelo sofrimento dela. Enquanto a gente está tendo um paliativo emocional, porque ela ainda está respirando, ela ainda está viva, enquanto a gente está segurando as nossas emoções, ela é quem está sofrendo. Então, assim, seria uma discussão, mas com certeza a minha família faria, sim. Eu acho que o cuidado paliativo pode ajudar na pessoa que está nesse estado de terminal, porque não é só na questão do hospital, na questão de... É uma questão humana, sabe? Você consegue meio que levar o processo de morte como uma coisa natural, entende? E fora o conforto que toda a equipe presta para a família, entende? Então, tem a família, tem o próprio paciente. Eu já li que pacientes que estão em fase terminal, depois que entram no cuidado paliativo, podem viver até 6 meses mais, entende? Então, aí é onde eu penso nessa questão da eutanásia. Tá certo que o sofrimento da pessoa ali é grande, mas se entrasse com o cuidado paliativo, amenizasse esse sofrimento nela e ela vivesse mais tempo ali com a família, será que não era mais interessante? Eu acho que muito das dificuldades do nosso país é sobre religião. E sim, eu acredito que o único motivo de nós não termos legalizado ainda a eutanásia é a religião. Dessa situação do suicídio, ou essa situação de que só Deus pode tirar a vida de alguém, ou que só Deus sabe a hora que você vai, a vontade de Deus. Primeiro, que nem todos são cristãos. E segundo, que eu na minha opinião particular, nós temos que decidir quando a gente se vai ou não. É a nossa vontade que tem que prevalecer, na minha visão. E na nossa própria Constituição, se você analisar, não tem nenhum artigo específico que dá essa liberdade tão ampla de nós mesmos. Temos sim direitos fundamentais garantidos, mas nenhuma lei dá pra gente a total liberdade sobre nossa vida. Então, eu acho que é a religião, é fundamentalmente a religião que atrapalha, que impede que a eutanásia seja permitida no Brasil. Então a gente vê muito essa questão do Estado laico, né? Só que aí entra a religião em fatores assim. Eu acredito que influencia sim, mas não deveria. Eu penso que deveria ter toda uma equipe para poder conversar a respeito disso e como isso funcionaria, mas sem o fator religioso. Porque se a pessoa não for religiosa, ela vai ser impedida de uma prática que ela necessita, ela precisa, ela quer, por conta de religião, com uma religião às vezes que ela nem tem, nem acredita. Tudo que se refere a práticas que vão contra a vida, em momento algum será aprovado pela Igreja. Então a eutanásia, ela entra dentro desses princípios que vão contra a vida. Por mais que seja uma escolha, por mais que seja um desejo do próprio indivíduo que se encontra enfermo ou que se encontra em uma situação de sofrimento. Então nós acreditamos que o próprio Cristo deixou caminhos para que a pessoa possa amenizar o seu sofrimento, não é? Deixou a capacidade do ser humano de se criar meios para isso, seja a medicina, seja a questão da fé. Então a eutanásia para nós cristãos, católicos, para a Igreja, é um princípio que de forma alguma seria aceito justamente por essa questão. A vida, ela está acima de tudo. Então a escolha da pessoa por perder a vida, ou seja, por tirar a sua vida, mesmo em uma situação de sofrimento, que se configura como um suicídio, não no sentido de ela mesma né? Mas ela autoriza. Então é uma forma também de suicídio. Então, nesse ponto, nós cremos que a eutanásia não seja um princípio, uma escolha que seja do coração de Deus e da vontade dos ensinamentos da Igreja. Nós devemos compreender que as leis humanas, ou seja, as leis que são criadas pelos nossos legislativos, por aqueles que têm o poder disto, graças a Deus eles têm como princípios a questão do cristianismo, porque o nosso país é um país dominantemente cristão, então os valores cristãos acabam norteando os princípios sociais, os princípios de um Estado laico, mesmo sendo laico, acaba direcionando. Então o nosso povo é um povo cristão que tem como princípio aquilo que ensina Jesus Cristo, por mais que seja um Estado laicizado.
Então eu penso que essas leis que são criadas, muitas das vezes são barradas, porque os que nos representam, eles não representam simplesmente um espaço físico, um município, eles representam uma nação que tem os valores cristãos. Então nós pensamos assim, quanto mais nós tivermos pessoas que levam junto com elas para esse, seja o poder executivo, legislativo, enfim, do nosso país, os princípios cristãos, ela vai sempre estar a favor dos princípios que o cristianismo ensina. Desde que nós não temos mais uma sociedade dominada pela igreja, como era na Idade Média, que a gente chama de hierocracia, que é a igreja como poder central do mundo político, intelectual, não existe mais uma hierarquia de valores que se possa ser considerada como necessariamente válida ou imposta como necessariamente válida por meios políticos. Então, nós nos deparamos com uma realidade que alguns chamam de pluralismo, ou que o Max Weber chamava de politeísmo de valores, ou que alguns atribuem características de um relativismo, que é um termo talvez problemático, mas ele faz sentido enquanto problema e não enquanto um rótulo, não é? Esses valores, eles são considerados e vivenciados e eles têm sentido para grupos, parte da sociedade, de forma muito diversa e em conflito. Acredito que, num aspecto geral, estamos diante de um problema que envolve valores que não são claros ou objetivos ao ponto de se definir com clareza se é ou não adequado, se o direito tem elementos ou não para se orientar. O Brasil, comparado com outros países, talvez esteja manifestando de forma mais clara os aspectos problemáticos da nossa capacidade de prolongar a vida por meios artificiais. Não é porque ela é permitida em alguns casos que ela deixa de ser problemática. Por ela ser proibida, talvez se manifeste de forma mais clara o quanto ela é problemática. Isso não se dá no âmbito pessoal. Eticamente falando, bioeticamente falando, o Dr. Henrique Moraes Prata, em suas aulas, ele explica que o Brasil está 40 anos atrasado nessa agenda bioética. O que é essa agenda bioética? São esses temas polêmicos que envolvem a ética perante a vida. Então, enquanto outros países estão avançados, o Brasil está muito atrasado. Como que fica, então, a questão do paciente? Muitas vezes, ele fica sofrendo sem um acolhimento. Por isso que é muito oportuno esse debate, essa reflexão no Brasil nesse momento. Falar sobre cuidados paliativos, falar sobre a autonomia do paciente, falar sobre a sua capacidade de escolha, sua decisão, sobre escolher os procedimentos que fazem sentido no final de sua vida, porque falar sobre isso é falar sobre a dignidade da pessoa humana, é falar sobre evitar um sofrimento desnecessário, que não vai trazer uma qualidade de vida e muitas vezes somente uma quantidade de vida sem o mínimo de conforto para essa pessoa, sem o mínimo de bem-estar. Então é preciso falar sobre isso. Você pode aliviar o sofrimento de maus das pessoas sem causar morte. Aí é o ponto, né? E de que forma? Aplicando o cuidados paliativos, né? Que é essa abordagem que eu pratico e hoje em dia, né, muitos médicos e outros profissionais da saúde também praticam, que, para definir para vocês, é uma abordagem multidisciplinar, né? Então, não é só do médico, são vários profissionais da saúde que visam promover a qualidade de vida do paciente e o alívio do sofrimento de um paciente que tem uma doença progressiva e incurável. Não é um paciente só terminal, é um paciente que tem uma doença em evolução, que está fora de uma proposta curativa, ou seja, ele provavelmente, né, vai morrer dessa doença, mas ele está vivo, e ainda tem sonhos, tem desejos e eu preciso promover a qualidade de vida dele. Nós estamos então diante de uma disputa que ela não pode ser resolvida em termos frios, como ela também não técnicos, né? Como ela também
não pode ser desconsiderar aspectos técnicos, porque são eles que os responsáveis pelo prolongamento da vida. Percebe que então isso é o que o Weber chamava de problemas de valores heterogêneos. São valores que têm naturezas de mundos completamente diferentes, têm origem em mundos completamente diferentes, né? Como a gente estava falando aqui, um mundo frio da técnica, da ciência, da própria burocracia, das leis, da operação das leis. Dentro do hospital, a gente poderia falar até dos protocolos médicos, né? Das ações protocolares. Então, é o modelo burocrático dentro de um hospital, perfeitamente aplicado ali, né? Você não segue a sua opinião, você não segue o seu superior, você segue friamente os procedimentos padrões. Eu acho antiético, sim, porque você obriga a pessoa a ficar numa situação de sofrimento. É claro que ela deve passar por psicólogos, ver se é exatamente isso que ela quer, não é uma depressão temporária, uma situação que pode ser contornada, mas eu acho extremamente antiético. Da mesma forma que você não pode obrigar uma pessoa a correr daqui e ali, você não pode obrigar uma pessoa a continuar viva se ela não quer, só porque da sua visão tá errado. Acho muito antiético. Eu penso que a eutanásia, ela é você poder escolher entre quando você quer morrer, quando você quer ir, é ter uma liberdade sobre si próprio. E principalmente você poder aproveitar o melhor da sua vida. Às vezes, numa doença terminal, você vai viver mais 6 meses, mais 1 ano, sofrendo e fazendo sofrer sem necessidade. Então, eu acho que a eutanásia devia ser liberada no país, devia ser legislada de uma forma que as pessoas pudessem passar pela eutanásia em situações de doenças terminais, doenças sem cura, muitas vezes doenças de muito sofrimento. Eu concordo, acho que a eutanásia deveria ser legislada. E eu acho que é basicamente a gente ter liberdade de poder sobre nós mesmos. Eu acho muito justo. Eu acredito que nós seríamos até mais felizes, porque você vai viver a sua vida plenamente, sabendo que quando você não aguenta mais, quando a dificuldade estiver muito grande, com o apoio da sua família, você vai conseguir. Em outros países existe a eutanásia assistida, que é onde sem dor o médico vem, te aplica, enquanto a sua família está ali, você pode escolher passar um dia com a sua família feliz, sem ficar pensando na doença. Eu acho que seria bom pra gente. É muita maldade fazer uma pessoa sofrer até o final só porque você não concorda. Então eu acho que a eutanásia seria um presente pra gente viver melhor, saber que o fim não é tão ruim quanto poderia ser. Eu não autorizaria a questão da eutanásia. Eu não sei nem se eu sou tão contra ou a favor, mas eu não autorizaria nele porque eu acredito e confio bastante na questão dos cuidados paliativos. É uma área bem nova, principalmente aqui no Brasil ainda, mas eu acredito que essa questão do sofrimento se dá muito pela questão da área médica não conhecer muito sobre isso, não saber cuidar do paciente que está passando por essa fase terminal. Entende? A ideia, principalmente de que muitos estudantes mesmo que eu já conversei da área da saúde, é de que quando um paciente morre, você perdeu ele. Mas nem sempre é assim. Porque a morte é um processo que a gente tem que passar. Porém, não necessariamente tem que ser um momento sofrido, entende? Eu acho que tem doenças e coisas que acontecem, mas o cuidado paliativo trata disso, ele trata do paciente que está em sofrimento e não mais a doença. Às vezes o paciente que entra no cuidado paliativo já está tratando a doença, mas o foco vai ser ele, vai ser a pessoa dele. Então é uma equipe multidisciplinar que vai estar cuidando da questão psicológica, da questão da família que vai estar presente e do aspecto do sofrimento do corpo dele. Eu acredito que a eutanásia no Brasil ainda está muito longe de ser legalizada e que, por enquanto, ela nem deve ser, na minha opinião pessoal. Por quê? Um país que não proporciona nem mesmo acesso aos médicos, acesso à saúde, que as pessoas não têm ainda acesso a medicamentos, não se pode falar ainda em eutanásia. Eu acho que tem outras questões envolvendo essa temática de qualidade de morte, de saúde, antes de se falar em eutanásia. O Brasil ainda está muito atrasado. Eu acredito que não há uma maturidade social para se discutir sobre isso. Eu acho que o que é preciso falar é sobre qualidade de morte, sobre cuidados paliativos, sobre a pessoa decidir sobre o que faz sentido para ela dentro da sua própria vida, seja no decorrer dessa vida, seja no final de sua vida, ela exercer a sua autonomia como pessoa dotada de direitos, porque a gente tem uma Constituição Federal de 1988 que é uma Constituição cidadã.
que enaltece a dignidade da pessoa humana. Então a pessoa tem que ser considerada, ela tem que ser levada em consideração, porque diz respeito ao seu próprio processo de morte. Portanto, eu queria fazer uma citação do Dr. Henrique Moraes Prata, que ele comenta em sua obra, que foi tese de seu doutorado, que a durabilidade da vida foi aumentada. Então, em decorrer desse desenvolvimento científico e tecnológico, de tantas inovações que ocorreram no campo da medicina, que estão prolongando a vida das pessoas, a vida, então, ela foi aumentada, a sua durabilidade, mas ela continua sendo finita. Então, a vida continua acabando. Muitas vezes, ela tem uma maior quantidade, mas sem qualidade. Por isso que é preciso falar sobre morte, por mais que a sociedade não queira e nem os pesquisadores. A finitude da vida continua acontecendo.